Maria Alves, boa tarde, seja bem-vinda. Pessoal chegando aqui, que coisa bom. Mari Moreira, bom dia para você também. Seja bem-vinda, viu? Seja bem-vinda. Vamos chegando mais. Vamos curtindo, compartilhando, comentando. Eliane, boa tarde, meu jovem. Aqui de Limoeiro, do Norte Ceará. Aqui do meu estado, uma conterrânea chegando. Roberto Batista, cadeia para os bolsonaristas terroristas. Tamo junto, irmão. Agora, Maria Carme, boa tarde. Pessoal chegando, que coisa boa. José Mendonça, boa tarde para você também, meu irmão. Seja bem-vindo. O José Batista, Bandeirante, Estado do Paraná, Brasil, tamo junto. Carlos Francisco, boa tarde, amigo. Conta as novidades para nós aí. Vamos sim, tem muitas novidades ainda. Palmitinho, Rio Grande do Sul, boa tarde com Venilda. Ailton, boa tarde para você. Nadir Gomes, boa tarde. Nos traga boas notícias? Ah, com certeza, tem boas notícias e aí a gente vai falar de muita coisa, viu, pessoal? Univaldo Lemos, boa tarde. De Canoinha, Santa Catarina, boa tarde para você. Marcelo Freitas aqui, boa tarde, meu irmão. Não veja a hora dessa CPMI também, faz tempo que eu queria. Edmilton Fiorini, boa tarde para você também. Leandro Mohamed, né? Araputanga, Mato Grosso, Rafael Tripé, cadê para o Bolsonaro? E aí, pessoal, coisa boa. E o João Gabriel aqui mandando joinha pra gente, tudo joia, só que daí é joias, né? Neuza Fonseca, boa tarde. Disse Ferreira, olá, amigo. A Neuza de Minas Gerais, olá, amigo. Olímpia e Espírito Santo, de São Paulo, capital nacional do folclore, coisa boa. Aqui o Denis, boa tarde, amigo. Bolsonaro, o pior presidente do Brasil de todos os tempos. Com certeza, Denis Oliveira, cidade de Quemel, São Paulo. O Jardel W. Luiz está dizendo boa tarde, bora para a CPMI colocar essa coja de gado na vez na jaula. Vamos sim, Jonas da Silva. Sou do Maranhão, Cachoeira, Rio Grande, né? Cachoeira Grande, quer dizer, né? Maranhão. Cachoeira Grande do Maranhão, o Jonas Silva. Neuza Galvão, boa tarde. Eliane Sudelan, fique com Deus, vou trabalhar. Você também, minha linda, viu? Fique com Deus também, bom trabalho, viu? A gente se encontra mais tarde, tem live ainda, viu? Semana aqui ninguém para não, enquanto tiver CPMI a gente está trabalhando. Sudelan, já aqui, Maria da Aparecida, boa tarde, do estado do Pará, Maria Aparecida Souza, para você também, minha amiga. Ailton Martins, olá, amigo, de Funilândia. Ailton Martins, olá, meu irmão. Aqui da Sevilha da Espanha, Rafael Tripé, olha aí, já estamos na Espanha. O João Gabriel tá dando boa tarde pra gente. A Tami Garcia, tudo joinha. O Adis está dizendo que a CPI vai achar mais bom pro Xandão. Exatamente, né? O pessoal quer, né? Então, pessoal, vamos começar esta live. Todos muito bem-vindos. Me chamo Sudelane de Castro. Vamos compartilhando aí pra gente chegar longe. Vai jogando nos grupos, vai jogando nos celulares dos amigos, vamos falar. E né, o que você acha dos bolsonaristas da CPI? Neuza Galvão, exatamente o que nós vamos falar. Pessoal, vamos começar mais uma batalha contra o bolsonarismo. E uma batalha que eu acho, né? Suderlan de São Geraldo, Minas Gerais. Cadeia para os anarquistas, exatamente. O Bira tá de Jesus também. Boa tarde, CPMI, salvar e mostrar que sabemos, né? Então vamos lá, pessoal, falar dessa CPMI. Quando ocorreu, pessoal, os atos, eu quero que vocês entendam que nós vamos falar aqui sobre ela aqui. Que é importante que as pessoas saibam. Até porque, pelo fato de eu ser um político, por estar muito dentro desses movimentos e analisando tudo. Vamos lá. Denis Garru, acho que é Gaú, né? Bom dia, Sudelan. Feliz sábado para você também. Quando aconteceu os atos, a base do presidente Lula queria uma CPMI. Preste bem atenção. Isso no calor das emoções. Quem pediu a CPMI foi a base do presidente Lula. A Soraya Tronic fez aí uma petição para que o Senado aprovasse. A base do Lula já estava sinalizando que ia ficar no lado da Soraya Tronic. Depois houve uma conversa para que as pessoas da base do presidente Lula não colocassem a ideia para frente. Por quê? Porque ia atrapalhar os projetos que precisavam de aprovação. Tinha a questão da PEC, né? Tinha a questão também do novo arcabouço e outras coisas que eram necessárias à atenção dos deputados. Sandra Silva, boa tarde, Sudelan de Castro. Correntina está boa demais no governo Lula. Bom, Gonçalves, direita deu tiro no próprio pé. Exatamente, Gonçalo. E aí, pessoal, os bolsonaristas
pegaram, raptaram essa ideia que partiu da base do presidente Lula. É importante que compartilhe essa live, que é para as pessoas entenderem a jogada dos bolsonaristas, que eu vou explicar aqui. Vou ter que desenhar porque os bolsonaristas, eles estão perdidos nessa questão da CPMI. Tem bolsonarista com medo, viu, pessoal? Vocês vão já entender. E aí eles fizeram um auê. Um conterrâneo meu, todo mundo viu que ele é paupérrimo em conhecimento político, jurídico, e o rapaz lá que gosta de fazer uma depilação das nádegas. Salve dia, bom dia, seu programa é muito bom, obrigado. Então ele encabeçou uma CPMI. Por quê? Porque a Câmara é um lugar, infelizmente, cheio de lacradores bolsonaristas, né? E aí foram, levaram a ideia, houve uma pressão. Pessoal, naquele dia, naquele domingo, 8 de janeiro, né? Todo mundo viu, foi televisionado, foi filmado por todos os celulares bolsonaristas. Naquele dia, pessoal, nós tivemos até policial da cavalaria e o cavalo deles sendo espancados por bolsonaristas. Uma viatura sendo arremessado no espelho d'água do palácio. Portas arrancadas, cadeiras sendo arremessadas, vidros estraçalhados, a tropa de choque tentando conter. Tudo foi televisionado e tudo foi filmado pelos bolsonaristas, né? Diego Viana de Maranguape pro mundo, sim, irmão. Então tudo aquilo foi mostrado para eles. Anailton, boa tarde, meu irmão, né? Aí o que aconteceu? Eles criaram prova contra eles mesmos. Nós tivemos, pessoal, um vídeo que chamou muita atenção da ação de um militar das Forças Armadas não querendo prender os bolsonaristas. Tanto que um comandante da tropa de choque deu ordem para que ele fosse preso. Isso todas as cenas ocorridas no dia 8. E aí, pessoal, tudo aquilo televisionado, mostrado principalmente lá no canal da CNN, que nós iremos já falar dela a respeito daquelas filmagens. E também pela própria Rede Globo, que chamou seus repórteres, porque aquilo foi algo inesperado. E aí a gente viu, pessoal, por 2 dias consecutivos, imagens de bolsonaristas quebrando. Quando foi a partir do 3º dia, com a repercussão nacional e a repulsa nacional daqueles atos, que o Bolsonaro já não estava mais no Brasil, mas todos sabiam quem eram os responsáveis, gente sendo presa, as Forças Armadas impossibilitando que a polícia do Distrito Federal pudesse prender aqueles bolsonaristas que estavam nos quartéis. Os bolsonaristas, a partir do 3º dia em diante, criaram a narrativa de que havia infiltrados naqueles atos. É querer enganar um Brasil deste tamanho, com a população de mais de 215 milhões de brasileiros. Porque aquilo foi tão claro e nítido. Os vídeos que eles fizeram, cortaram e saíram distribuindo, como se fosse vitória, né? Parlamentares pegando tudo aquilo e fazendo, né, como se fosse um troféu, criando prova contra eles mesmos. Então, os bolsonaristas partiram para as redes sociais com a narrativa de que haviam infiltrados bolsonaristas, né? Infiltrados do presidente Lula no meio dos bolsonaristas, quebrando tudo aquilo. Não dá para você aceitar isso, sabe? Não tem como, porque até uma criança consegue perceber que aquele povo que estava lá era da base do presidente Lula. Vamos puxar um pouquinho atrás antes de chegar no quebra-quebra. A quantidade de ônibus que chegaram no sábado e para o domingo não era dos movimentos de esquerda. Não era. Vocês viram que, prestem atenção, vocês viram, pessoal, que quem estava conduzindo aquela multidão era a polícia do Distrito Federal. Então, se fosse gente de fato dos movimentos de esquerda, com certeza teria uma represália da própria polícia. Nós vimos nas filmagens policiais batendo papo com bolsonaristas ou fazendo filmagens. Não, isso aqui que eu tô falando é fato concreto, filmado, televisionado.
Mas a narrativa foi que haviam infiltrados. Que o governo não sabia, ou melhor, que o governo sabia e não fez nada. Só que os bolsonaristas esqueceram de uma coisa muito importante. Diante daquela situação, aonde o próprio STF foi depredado, os ministros deram apoio a Alexandre de Moraes para que colocasse nos inquéritos os bolsonaristas sendo investigados em relação da quebra-quebra dos três poderes. Por incrível que pareça, Augusto Aras, da Procuradoria-Geral da República, junto com a sua auxiliar Lindora, começaram a fazer investigações para identificar bolsonaristas. O Ministério Público Federal partiu para as investigações e junto à própria Polícia Federal. Nós temos 4 órgãos da esfera federal investigando. Então começou a Operação Lesa à Pátria. Lesa à Pátria. Que é uma operação para identificar bolsonaristas, financiadores, influenciadores, políticos e militares. Então começou naquele mesmo dia, no dia 8, a prisão de mais de 1.500 bolsonaristas. Aqueles que foram na conversa dos influenciadores, dos patrocinadores, dos políticos. Foram presas, pessoas comuns. Essas pessoas ficaram reclamando da prisão, achando que estariam numa colônia de férias. Mas não estão numa colônia de férias. Fizeram uma triagem todinha para saber a gravidade dos atos de cada um. E conforme as condições, uns foram sendo liberados com tornozeleira eletrônica, até uns tiraram fotos e vídeos, achando aquilo uma conquista. A pessoa saindo com um processo. A pessoa sendo monitorada pela Polícia Federal. Nessa semana, 100 daquelas pessoas tornaram-se réus. E diante dessa possibilidade que aconteceu com aquelas pessoas que tornaram-se réus, muitas delas podem até pegar 32 anos de prisão. E aí começou uma narrativa bolsonarista, partida por deputados e senadores, que aqueles patriotas, os patriotários, estavam lá presos injustamente e começou uma preocupação com os direitos humanos de pessoas que não gostam de direitos humanos. E aí a narrativa foi crescendo. E aí o governo, não estou preocupado com o CPMI não. A gente tem um novo arcabouço fiscal. Durante os 100 dias de governo, o presidente Lula teve muito mais trabalho do que os 4 anos de Bolsonaro. Nós apresentamos aqui o novo arcabouço fiscal, nós fechamos parcerias com a China e com os Emirados Árabes, que rendeu mais de 65 bilhões de reais de investimento para o Brasil. Vamos fechar acordo agora com Portugal, mais de 10 acordos. A gente fechou aí uma parceria com a própria Schenck para gerar 100 mil empregos. Enfim, o governo está trabalhando. O novo arcabouço fiscal foi aprovado pelo mercado. E aí eu pergunto, cadê os bolsonaristas que não apresentam projetos e que não ajudam o país? Estão fazendo o quê? Lacrando. Aí, pessoal, a gente essa semana foi surpreendido e eu quero mostrar para vocês o quanto os bolsonaristas são burros e se perdem nas suas próprias narrativas. Mandaram para a CNN, um jornalista muito ligado a esse movimento bolsonarista, aqueles vídeos do Gonçalves Dias, um general. Preste atenção que vocês vão entender a maluquice dos bolsonaristas. E que aquele general estaria a serviço do presidente Lula para facilitar a entrada de uma turma lá para depredar o palácio. Aí você puxa na reportagem anterior que o presidente Lula falou que houve pessoas que abriram as portas porque dentro do palácio não havia nada de arrombamento, e sim como se alguém tivesse abrido a porta. Era apenas 8 dias de um novo governo e boa parte daqueles militares, tirando Gonçalves Dias, os restantes do GSI, eram indicações do general Augusto Heleno. Ou seja, tinha de fato aí, pessoal, uma contaminação bolsonarista nas Forças Armadas. Até aquele presente momento. Antes de tudo acontecer. E aí não mandaram o vídeo por completo. Aí o que aconteceu? Pegou muito mal para a CNN. Ela teve que jogar o vídeo todo, ela teve que pedir que as pessoas dessem apoio ao seu jornalismo, porque não estava manipulando aquela reportagem. E aí os bolsonaristas, pessoal, começaram a pedir algo que é surreal
para quem acompanhava eles, que era o que, pessoal? Pedir a prisão de um general, né? Essa prisão de um general estranha muito, porque os bolsonaristas sempre queriam os generais para poder atuar no golpe dele, para poder fazer aquilo que eles queriam, que era as Forças Armadas tomar de conta do poder, né? Aí, quando mostraram quem são os militares, né? Mostraram quem eram os militares. Esteve, bota uma tampa lá naquela panela. Aí aconteceu o quê? Que muitos daqueles militares eram gente ainda da equipe do Augusto Heleno. E aí o Gonçalves Dias foi traído por aquela equipe porque eram comandantes sem comandados. Muitos daqueles estavam ainda praticamente a serviço do general Heleno. Aí, quando o Alexandre de Moraes, né, o Alexandre de Moraes pediu o quebra de sigilo daquelas imagens, os bolsonaristas entregaram para o Alexandre de Moraes de bandeja os militares que o Alexandre de Moraes não tinha conseguido encontrar nas primeiras filmagens que foi dado a eles. Vocês entenderam agora o tamanho do tiro do pé que os bolsonaristas deram? A Operação Lesa Pátria estava com apenas imagens, relatórios, né, depoimentos, aonde o STF conseguiu, a Polícia Federal, a PRG, né, a PGR, o Ministério Público Federal. Só que havia aí aquelas imagens que estavam sob sigilo e não havia uma justificativa para quebrar o sigilo. Então, quando os bolsonaristas mandam, né, porque teve um repórter que era ligado a esse movimento, para a CNN, que disponibiliza aquelas imagens, e aí o Alexandre de Moraes, ele chama o Gonçalves Dias, né, o G. Dias, para o depoimento, e quando houve o seu depoimento, o que é que ele faz? Quebra o sigilo das imagens, eu quero todas as imagens para mim. Naquele exato momento, quando eu vi essa matéria, olha para vocês entenderem como os bolsonaristas são burrinhos, né? Quando, né, Isaelson, meu amigo, gosto muito das suas análises, e você é uma pessoa muito inteligente, obrigado. Quando eu li aquela matéria, que o Alexandre de Moraes tinha pedido para quebrar o sigilo das imagens, que os bolsonaristas foram para as redes sociais comemorar, o próprio MBL fez um post lá. Aí, meu irmão, eu disse, cara, é um movimento de gente burra mesmo. Eles fizeram uma coisa que não era para ter sido feito. O quê? Entregar de bandeja para o ministro Alexandre de Moraes as imagens que ele precisava para poder colocar dentro do inquérito os militares que não tinham sido alcançados na Operação Lesa Pátria, o do GSI, principalmente onde o Alexandre de Moraes queria, e os bolsonaristas que estavam lá. Parabéns, bolsonaristas. Vocês entregaram os militares do GSI para Alexandre de Moraes. Vocês fizeram essa proeza gigantesca. Vocês foram bisonhos. Vocês foram cegos. Vocês foram realmente bondosos para o Alexandre de Moraes. Vocês entregaram para o ministro Alexandre de Moraes os militares do GSI. Porque o STF, a PGR, o MPF, a Polícia Federal está pouco interessada em saber da CPMI, porque eles estão fazendo as suas investigações. A CPMI, pessoal, é um processo político que vai coletar provas e entregar para os órgãos responsáveis, e estes órgãos irão analisar aquele acolhimento de provas e denúncias da CPMI. É assim que funciona. Eu espero que os bolsonaristas possam aprender aqui dentro da minha live. E aí, dentro daquilo, a Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal vai analisar o que é válido, o que não é ou não válido para investigação. Só que a CPMI, ela acontece muitas das vezes por questões políticas, ou quando os órgãos competentes não estão investigando. Sudelan, por que aconteceu a CPMI da Covid? Porque o Augusto Aras não estava encaminhando, né, as investigações contra Bolsonaro. Só quem estava atuando é o STF, mas para poder chegar a certos núcleos do governo, a certos
certas pessoas que estavam lá, ministro, o próprio presidente, era necessário que o Augusto Aras pudesse remeter um processo de investigação contra o Bolsonaro, que não foi feito. Tem bolsonarista na live? Eu quero que eles entendam. Aqui é o melhor lugar para vocês aprenderem. Só que, pessoal, no que aconteceu no dia 8 de janeiro, não precisou que deputados e senadores pedissem ao STF, à Procuradoria-Geral da República, à Polícia Federal, o Ministério Público Federal para investigar. Eles partiram para as investigações. E por isso que todo dia, toda semana, tem bolsonarista preso na Operação Lesa Pátria. E pegaram aquelas pessoas que estavam presas, que foram as primeiras, as mais fáceis, e começou uma sequência de investigações para chegar em quem? Os financiadores, os influenciadores, os políticos e os militares. Eu já disse ontem no vídeo e vou falar hoje nessa live. Bolsonaristas, enquanto vocês acham que o Alexandre de Moraes está indo, ele está voltando. Ele sabia que aquelas imagens vazadas que foram para a CNN era a oportunidade que ele queria para pedir a quebra de sigilo daquelas imagens dentro do palácio, porque ele precisava de um bom motivo, porque no Congresso foi disponibilizado, Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira deram, no STF as imagens foi disponibilizado, mas faltava o palácio. Quem é que manda no palácio? É o presidente. O ministro do GSI tinham colocado sigilos. O próprio Gonçalves Dias não sabia daquela câmera e foi enganado. Disseram para ele que a câmera estava com defeito. Então, quando o Alexandre de Moraes viu a matéria, ele ficou arquitetando. Pronto. Vamos chamar o Gonçalves para o depoimento. Vamos colher o depoimento do Gonçalves. Vamos pedir a quebra de sigilo das imagens e vamos trazer para dentro dos inquéritos dos atos golpistas do dia 8 da Operação Lesa Pátria. Então, quando isso aconteceu, a primeira coisa, porque a pressão popular em cima da CNN, pelo fato que aquelas imagens parece que não estavam todas, ela tirou a tarja dos rostos dos militares. E aí todo mundo identificou que havia militares lá que foi indicado pelo Augusto Heleno. E aí era tudo que o Alexandre de Moraes queria. Pronto, consegui aqui a imagem. Vamos para a investigação. Já temos os militares aqui que nós vamos partir para as investigações. Eu acho que o Alexandre de Moraes, ele está muito feliz e ele só não vai escrever agradecendo os bolsonaristas por esse presente, porque ele realmente não dá moral para doido. Mas o Alexandre de Moraes ficou muito feliz, bolsonaristas. Parabéns, vocês conseguiram. Vocês deram algo que estava inalcançável para o ministro Alexandre de Moraes. Porque se tinham colocado sigilo naquilo por 5 anos, e existe o respeito que nenhum poder pode interferir no outro, lembremos nós que o ministro do GSI não quis disponibilizar aquelas imagens para o STF. E aí, beleza. Vamos respeitar os poderes. Vamos trabalhar com quem temos. Aí a imagem é vazada para a CNN. E o que acontece? Bom, se a imagem foi vazada para uma emissora, então pronto. Eu quero todas as imagens. Elas não estão mais sob sigilo. Elas foram expostas. Agora eu quero a integridade de todas as imagens. Ah, Suderlão, mas por que ele quer, Suderlão? O Alexandre de Moraes quer prender o Gonçalves Dias? Não, pessoal. O Alexandre de Moraes, ele não é um bolsonarista, não. Quem pensa dessa forma errada e doida são bolsonaristas. Ele é inteligente. Ele sabe que o Gonçalves Dias foi usado por pessoas indicadas pelo general Heleno, que estava lá a serviço do bolsonarismo, a turminha do GSI. E o Alexandre de Moraes sabe quem são aqueles militares. Mas ele precisava só de uma oportunidade para poder dizer que eles foram complacentes com aquelas ações. E aí, bolsonaristas, de tanto vocês pedirem CPMI, de tanto vocês fazerem festa arretada por causa disso, pronto, vocês entregaram todos os militares. E com certeza, pessoal, pode aguardar o que eu estou falando. Daqui a alguns dias, nós iremos ver aqueles militares do GSI visitando a Papuda. Vai. Não tenha dúvida. Já está sendo
presos militares das Forças Armadas. E lá, aqueles militares do GSI, eles não são de alta patente. O único de alta patente é só o general Gonçalves Dias. E aí, pessoal, vocês viram que o desespero dos bolsonaristas, né, é tão grande, né? O Oeste está dizendo que a CPMI é Comissão de Parlamentar Mista de Inquérito de Baixaria. A CPMB. Aí vocês viram, pessoal, que o desespero bolsonarista é tão grande. Eles pediram a prisão de um general. Peraí, Siderlan, bolsonarista pedindo prisão de um general? É, pedindo. Por quê? Porque eles querem, porque eles não sabem o que fazem mais. Aí quando começou a sentar a poeira, porque no lado desse, pessoal, de vez em quando tem uma pessoa um pouquinho mais inteligente e olha, fizemos errado. A gente vai para a CPMI, a gente vai para o confronto com o governo, só que a gente pegou e entregou os militares do GSI. E aí, sabe o que é muito mais interessante? É que a ideia de dizer que há infiltrados, ela vai caindo, pessoal, porque as investigações do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República, da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal está fazendo um cerco para pegar, não é, Gelson Tutica? Não é não? Cuidado, você pode ser até um dos investigados do Alexandre de Moraes. Tá pensando que Bolsonaro aqui nessa live aqui vai ficar despercebido? Bom, gosta, né? Bolsonarista gosta de entrar nessa live aqui, né? Porque eles gostam de aprender. Eu tava com saudade aqui de fazer no Facebook. Faço lá no YouTube, mas aqui no Facebook é mais gostoso, a gente tem o contato das pessoas, eu sempre tô lendo os comentários, acho muito bacana. Aí, pessoal, instalada a CPMI, porque vai ser lido o relatório agora no dia 26, quem me acompanha aqui desde o início, se tiver Bolsonaro, presta atenção, sempre Suderlan de Castro, político do estado do Ceará, sempre pedi que tivesse a danada da CPMI ou a CPI. Por que, Suderlan? Porque ia ser e vai ser um massacre. Antes mesmo, pessoal, da gente ver as comissões de justiça, de saúde, de educação, aonde os ministros do presidente Lula massacraram os deputados e senadores bolsonaristas, antes mesmo de começar aquelas sessões, eu já falava aqui, nós estamos com mais de 100 dias de governo, desde o começo que eu falava, aqui, que aqueles deputados iam ser massacrados, que eles têm um intelecto baixíssimo, que não tem realmente compostura. Eu acertei. Parabéns, Suderlan de Castro. Você acertou, eu acertei. Porque eu sempre olhava o perfil deles. O bolsonarismo tem uma essência de burrice que não dá para arrancar deles. Aí eles pegam e criam esse factoide. Olha, tinha infiltrados. Beleza. Se tinha infiltrados, por que eles estão tentando tirar os bolsonaristas presos? Porque foi gente presa lá. Se fossem infiltrados do lado da esquerda, a gente estava tudo dizendo, é isso mesmo, tem que ficar presos. E aí, pessoal, nós vamos para a cereja do bolo. Nós vamos falar da CPMI agora. Nós falamos o percurso todinho que levou o governo federal, o presidente Lula, né, a aderir à CPMI. Ah, eu fiquei feliz. O governo me fez feliz. Obrigado, presidente Lula. Obrigado, deputados, senadores, né, que compõem a base do presidente Lula. Então, voltando. A CPMI, deixa eu ver aqui como é que ficou, rapaz. Vai ficar muito massa esse batido aqui, viu? E aí, tá continuando? Ah, minha esposa é braba assim. Passou aqui, triscou aqui no fio aqui, ó, que tá iluminando aqui o ring light. E aí ela não prestou atenção aqui e aí acabou batendo. Assim mesmo, viu? Tá nervosa aí? Vai pescar, idiota. Ah, pronto, vamos lá. Esse bolsonarista aqui, o Celso Butica, eu vou te dar um toque, cara. Preste bem atenção. Tu fica aqui na página se tu quiser. Tu não difama ninguém, tu não insulta. Eu sou um político do estado do Ceará. Minhas redes são monitoradas, preste bem atenção, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, pelo TSE, pelo TRE.
porque fui candidato a deputado federal. E a primeira coisa que eu fiz foi dar os links. Me comprometi com as autoridades de quem realmente ficasse atacando as urnas eletrônicas e também apoiando os atos do dia 8 de janeiro, iria, né, receber algum tipo de comunicado das nossas autoridades. Eu sou... Né, a menina falou que a minha esposa é braba. Brabo sou eu. Minha esposa é um anjinho né, na minha frente. O brabo sou eu. Então, se tu for ficar aqui, tenha um pouco mais de compostura, né? Pare de insultar. Se meter fake news aí, tenha certeza, viu, bichão? Tenha certeza. A Operação Lesa Pátria ainda continua. Faço aqui, bato o seu print, vou no cartório, vou até ensinar vocês. Vocês verem uma fake news bolsonarista, bate o print, vai no cartório, resiste, entra com a notícia crime. Porque se todo político fizer como eu estou fazendo, eu quero saber onde é que vai, né? Se a gente não acaba com as fake news bolsonaristas. Não? Celso, se estiver aí, te dando um aviso porque é importante. Depois não ficar chorando que as nossas leis, né, é injusta. Não, vocês aprontam, aí quando a lei chega, aí vocês ficam tudo com raiva. Bom, aí pessoal, covarde, ameaça, perdoa, mané. É isso, mas escreve direitinho, cara. Pelo amor de Deus. Viu, pessoal, que o instante ficou comportado? Né? Assim mesmo, cara. Ó, já digo logo. Pessoal, isso aqui é uma live não de um influencer, é de um político. Um político. Porque tem os influencers? Tem. Eu sou um político. Né, o Celso? Que é pra você entender que aqui, pra você entender que aqui eu não sou aqueles influencers pagos. Né? Porque o bolsonarismo tinha isso, né? Influencer pago para poder apoiar, para poder falar alguma coisa, né? Aqui é uma live de um político. Eu exijo respeito nessa live. Se você entrar numa live de um político, você tem que estar preparado para as consequências, porque nós temos os meios. E principalmente no momento que o Brasil parece que não quer sair da polarização. Então, fica aqui o aviso, não poste fake news, não ataca. Se qualquer um que falar aqui que houve fraude nas urnas e que apoia os atos golpistas, meu irmão, eu estou fazendo a minha parte como político em mostrar para as autoridades, ó, essa pessoa aqui precisa ser investigada. Né? Essa pessoa aqui precisa ser investigada. Vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade aqui, porque assim mesmo, ao vivo é muito, né? Tá certo, parabéns, Marcos Filho. Com certeza, estou fazendo a minha parte, Marcos. Muito obrigado aí por reconhecimento. Olha, eu sou um político, pessoal. Eu sou um político que atua. Eu faço uma live para falar com muitas pessoas aqui. Aí chega uma pessoa aqui, dentro desta live, e quer compartilhar fake news, quer atacar o nosso sistema eleitoral, quer atacar a democracia, e eu não reprimir, eu não der um tranco, eu estou sendo complacente. E uma coisa que eu não sou é complacente com errado. Se o cara entra na minha live e vai falar besteira sobre a urna, sem ter provas, se vai falar do ataque apoiando do 8, sem ter provas, né, o 8 de janeiro, se eu ver e não reprimir, estarei sendo complacente em uma coisa que jamais serei. É complacente com isso. Então, o bolsonarista quer estar aqui, que é bom de vez para conversar, é bom. Mas sabe que essa live aqui é de um político, não é de um influencer. E que a gente tem por responsabilidade combater e reprimir todos esses atos mentirosos criados nas redes sociais. É isso que eu falo constantemente. Ó, tu quer mentir, vai mentir no outro canto. Até porque quando for aprovado o marco das redes sociais, a regulamentação, aí eu quero saber se a gente ainda vai ver essas criaturas criando fake news, divulgando fake news. Pronto. O rapaz aí parece que entendeu, ele vai se comportar, vai ficar sentadinho aí no canto, né? E vai ouvir com atenção, sem atacar nada, né? Aperte os parafusos, o Theo Lula falou. Ponto, fique falando só isso, que aí você já está dentro do quadro, né?
A Joana Eunice está dizendo, disso eu gosto das minhas lives e do Elisiário, né? Olha, porque eu tive um acidente técnico aqui, né? Porque a esposa passou, bateu aqui no fio de iluminação, que clareia isso aqui, né? Que é o ring light, né? Ela passou, bateu, assim mesmo, ao vivo é desse jeito. Então, ixi, foi longe agora. Vamos melhorar agora aqui. Deixa eu ver aqui. Tá clareando isso aqui pra mim. Pronto, vamos subir agora. Vamos lá, falando agora sobre a CPMI, né? Fazer a CPMI. Concordo plenamente com você. Político não é para armado. Geraldo Costa. Político não é para o quê? É ser amado? É para armado, né? Bom, deixa eu pegar aqui os comentários que eu quero dar uma lida aqui. Passou muito. Deixa eu ver aqui. José, deixa eu ver. Porque o Alexandre de Moraes, na reunião que teve com Lula, Pacheco, sobre segurança da escola, ele falou que o sistema tinha que ter mais transparência nos algoritmos. Ele não confia em sistema? Transparência nos algoritmos do quê? Das redes sociais? Porque algoritmo... né? Eu vou até explicar isso aí numa próxima live, sobre essa questão da segurança das escolas e este problema que a gente precisa combater também. Isso não vai perder o raciocínio, estamos aprendendo muito, né? Pronto. Estamos, essa galera do Elvis não morreu, ficou bem batendo continência do pneu. Concordo plenamente, foi o que a gente falou, né? E os bolsonaristas são tudo doido, né? Aí a casa pegou fogo. Nicolas Ferreira e Sérgio Moro vão ser caçados, presos, escreve o que eu tô falando. Ah, vai ser, viu, Alan? Vamos lá, pessoal, agora falar sobre a CPMI, né? Já tinha falado sobre o caminho dela que chegou. Olha, quando ela foi instalada, pessoal, a CPMI, prestem atenção quais são as figuras que vão compor. A Margarete está dizendo que é evangélica e fez o L com muito orgulho. Que bom. Bom, pessoal, a CPMI que vai ser instalada, eu quero fazer uma pergunta muito importante para os bolsonaristas. Vocês acreditam de fato? Vocês acreditam de fato mesmo? O Admin está dizendo agora, tudo que vier desse imbecil, só alegria, cada cadeia nessa coxa. Bom, bolsonaristas que estiverem na live, já pedi que tivesse comportamento aqui de gente civilizada. Vamos lá. Vocês acreditam mesmo que vocês terão realmente resultado com aqueles deputados e aqueles senadores? Sejam sinceros com vocês mesmos. Isso eu quero fazer uma pergunta mesmo antes de a gente falar sobre a CPMI aqui. Vocês realmente, de fato, eu estou perguntando mesmo com toda sinceridade, vocês acreditam que aqueles desorientados, desinformados, mal educados, lacradores, vão ter competência de levar uma CPMI? Me responda só isso. Seja sincero com você mesmo. Você acha que eles vão? Não, é sério mesmo. Eu quero com toda sinceridade. Vocês acham que aqueles bolsonaristas, deputados e senadores, serão competentes em levar uma CPMI? Eles foram massacrados em comissões, pessoal. Comissão de Justiça, Comissão de Saúde, Comissão de Educação, Comissão de Direitos Humanos. Eles foram massacrados. Não tem como, cara. Tá entendendo? Vocês acreditam de fato que o Nicolas Ferreira tem competência de levar um inquérito de investigação? Vocês acreditam que André Fernandes tem essa competência? Vocês acreditam que Eduardo Bolsonaro, que tem uma dificuldade de raciocínio, vocês acreditam de fato mesmo que Carla Zambelli, Bia Kicis, vocês acreditam lá no Senado, aquele parceiro do Chupetinha, o Cleitinho, tem condições? Marcos Duval, né? Rogério Marinho, Sérgio Moro, o Conge. Vocês acreditam? Porque se vocês acreditarem que aqueles deputados têm competência para levar uma CPMI diante de políticos com vasta experiência, vocês realmente estão se enganando. Vocês estão se enganando. No Senado, a tropa de choque descendo para a CPMI é pesada.
vai enfrentar Renan Calheiros, Osmar Aziz, Contarato, né? Randolfo Rodrigues. Isso do Senado. No lado da Câmara, André Janones, Glauber, Guilherme Boulos, outros nomes lá de peso. Vocês fizeram a maior besteira, vocês deram um tiro no próprio pé, como as pessoas falam. Não há, pessoal, nos indicados da CPMI, do lado do bolsonarismo, parlamentares, conhecedores do processo de CPMI ou CPI, pessoas que têm realmente um conhecimento jurídico, pessoas com experiência em CPI, eles não têm. É tudo novato. Ah, não podemos esquecer, obrigado, Neus. Lindeberg Faria, deputado. Cara, vocês acreditam mesmo? O que vai acontecer, pessoal, que diante da pressão que aqueles deputados e senadores vão sofrer dentro da CPMI, vai começar um show de lacração. Porque dentro dessa CPMI, eles já têm os alvos preferidos para trazer para aquela cadeirinha do lado. É Carlos Bolsonaro, é o próprio Bolsonaro, é o general Augusto Heleno, é Eduardo Jorge Nine, ex-comandante da Polícia Militar Anderson Torres. Os militares do GSI em peso. Vocês, bolsonaristas, entregaram os militares. Porque a CPMI vai convocá-los. E aí, sabe o que vai acontecer? O Alexandre de Moraes está aqui, fazendo as suas investigações. Neuza, eu também andei sumindo. Andei sumido, voltando agora. Né? Assim mesmo, voltando tudo. É porque eu tava com... Além do trabalho, pessoal, eu ainda tava com um problema aqui na questão da página. Né? De vez em quando aqui os bolsonaristas atacam minhas páginas aqui, eu tenho que sempre sou alertado aqui pelo Facebook. Então você tem aqui as investigações em curso do ministro Alexandre de Moraes, e desse lado, as informações, prestem atenção, pessoal, da CPMI que vai para ele. Suderlan, a CPMI vai prender? Não. Mas ela vai colher investigações e entregar para os órgãos competentes fazer as investigações e daí resultar numa prisão. Qual é, Suderlan, a intenção da CPMI para os bolsonaristas? É descobrir os financiadores? É descobrir os influenciadores? É descobrir os responsáveis que quebraram? Não, pessoal. É tentar criar narrativas de que o governo federal do presidente Lula teve participação e omissão daquilo. O Valdeci está falando, após quebra de sigilo de Anderson Torres, novos fatos serão investigados. Tudo nas nuvens, exatamente. Ainda temos isso. Temos isso. Olha, o Anderson Torres não quis, né? Participar exatamente, né, digamos, o Marcos Duval, né, bolsonarista lá. E aquele lá é um caso perdido, fafarrão mesmo. Pessoal, o Anderson Torres, ele não foi para a CPI do DF. A Margarete, gostei muito dessa página, só ouvi verdades. Isso todos têm que falar a verdade, exatamente. Eu tenho a preocupação de falar a verdade, né, Margarete, porque eu falo para as pessoas, olha, as pessoas me veem assim, você é um influencer. Bom, pode ser que a gente tenha né, essa questão de influência, mas eu sou um político e gosto de falar de temas de política. E como eu estou nas redes sociais, né, eu gosto mais de ser um político do que o próprio influencer, né, que agora acaba tudo se misturando, né, mas eu mantenho as características de um político, né. Influência. Então, é por isso que eu trago pautas relevantes, sérias, desconstruindo mentiras e até dando uns break aqui nos bolsonaristas quando querem realmente ficar afoito, né? Porque a gente tem, todo político tem os meios de fazer essas turmas aí realmente, né, visitar a justiça, né? Então, eu já falei que todo político, se fizesse isso, os bolsonaristas poderiam até participar das lives, dos vídeos das pessoas, mas teria mais cuidado de falar certas coisas. Porque
criou-se um mito que as redes sociais é terra sem lei, mas não é terra sem lei. Eu já disse que dentro dessa live, qualquer bolsonarista, né, qualquer um que levantar fake news aqui, atacar as urnas eletrônicas, meu irmão, eu vou mandar com gosto lá para a justiça. Porque eu participei de 3 processos eleitorais e não questionei as urnas. Como é que eu vou deixar uma pessoa aqui dentro questionar? Então, se eu participei de 3 eleições, o mais interessado de questionar sou eu, não é? É, exatamente. O mais interessado sou eu. Eu questionei. Eu fui apresentada a ela, me mostra o sistema todinho, o pessoal vai e fala, a gente vê o processo da lei, ó, tu vai sofrer isso, tu fizer isso, deixar isso, tu compra isso. Enfim. Aí, eu sabendo de tudo isso, eu vou deixar um bolsonarista aqui criar mentiras? Não, vai, cara, continuar fazendo aqui, tu vai se prejudicar. Eu sei que é muitos, tem uns mais afoitos aí, e a gente precisa dar uns blocos, mas geralmente eu não gosto de bloquear, a não ser que seja muito chato ou muito mentiroso. Porque foi através, né, pessoal, de várias postagens de bolsonarista aqui de fake news que eu recebi aqui uma notificação do Facebook. Eu não tive culpa. Mas pelo fato do abençoado ficar alimentando lá dentro, e eu vim descobrir depois, né, que tava lá postagem lá com tudo, aí já era tarde. Então, para evitar isso aqui, né, eu já vou avisando, ó, tu aprontar aqui, meu irmão, só Jesus na causa, porque nós vamos deixar as autoridades te procurar. A gente com praticamente meio ano, e ainda tem gente ainda falando em urna, e esse golpe aí. Estamos voltando agora, pessoal. Não se preocupe que essa semana todinha eu vou falar toda essa CPMI, tem mais assuntos ainda, né? Essa foi só uma live para começar mesmo. Então, pessoal, a equipe, né, eu gosto desses combates, pessoal. Olha, não é que eu tenha um viés de esquerda, né? É porque os caras, né, a turma da esquerda nunca me atacou. Mas esses bolsonaristas, que sempre tá atacando todo mundo, cara, eu tenho o maior prazer quando realmente a justiça começa a pegá-los. Né? Então, é isso que eu tô achando legal. E a equipe que está sendo composta para enfrentar os bolsonaristas da CPMI, pessoal, é altamente experiente, pessoal. Altamente experiente. Pessoas que estão vivenciando aquilo, a esfera política há anos. Osmar Aziz, Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues, Contarato. O Contarato é ex-delegado da Polícia Federal. Tu imagina o tamanho do massacre que ele não vai fazer lá. Valdeci, eu conheci sua página através de um bolsonarista soberbo que estava oprimindo com palavras mentirosas. Eu confesso que extrapolei. Assim mesmo, faz parte. Pelo menos sou gente boa. Eu gosto de falar com todo mundo, viu, Valdeci? É porque eu tenho que realmente impor um limite, né? Porque senão fica chato. E as redes sociais são monitoradas, pessoal. Olha, quando começou a Operação Lesa Pátria, né? Começou a Operação Lesa Pátria, é o que aconteceu. Todos os políticos, né? Todos os políticos. Por quê? Porque pro STF não tem essa história de esquerda, direita, bolsonarista, lulista, não. Para o STF, todo mundo é suspeito. Todo mundo é suspeito. Então a minha página já é conhecida, né, por ser uma página de político, porque ela foi que trabalhou minha eleição, ela sempre está nesse contato. Então, pessoal, quando eu falo, pessoal, essa página está sendo monitorada, tome cuidado. Por quê? Porque eu sou um político, com resiste tudo no TRE, no STF, né, no TSE, né? Nada do STF não, graças a Deus, sou uma pessoa bem honesta. E aí, todo mundo foi monitorado, que era para saber quem era o político que estava influenciando, né, as pessoas para ir para aquele ato. A minha não tem. Mas a minha foi uma janela para descobrir gente. Como de outras páginas também. Como grupos de WhatsApp. Então, mesmo, viu, Neus? O Alessandro Vieira, eu gostava dele, né? Realmente ele virou um bolsonarista. Tô meio decepcionado. Por isso que eu não contei com ele, viu, pessoal? O Alessandro Vieira realmente, entendeu? Então, pessoal, para a turma bolsonarista, eu falo, olha, pessoal, eu já não suporto mais fake news e a gente espera que a justiça dê uma resposta forte para prender essa turma aí e para que a internet possa ter uma regulamentação, pessoal, porque é muito chato,
né? Por exemplo, eu trago a verdade, trago a explicação, mas um mentiroso de carteirinha que faz uma fake news, esta pessoa, ela tem muito mais engajamento, mais, né, viralizações, porque a extrema-direita, ela é bem engajada nisso. A esquerda, ou o centro-esquerda, o próprio centro-direita, né, ainda não consegue dominar isso. É só a extrema-direita, os bolsonaristas, para ser exato. Eles conseguem dominar isso nas redes sociais. Mas a direita, pessoal, tem dificuldade. E é por isso que a direita se encostou no bolsonarismo. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho N amigos da direita. Muitos amigos da direita, como tenho muitos amigos da esquerda. Eu sou um político nacionalista. Eu converso com os dois lados. Não com bolsonaristas. Esse povo eu não quero conversa, não. Não quero. E são realmente oportunistas. O prefeito da minha cidade era um bolsonarista. Quando o presidente ganhou e o governador do estado ganhou, que é do lado do PT, ele pulou pro lado do Lula e do governador. Agora é lulista. Até ontem era bolsonarista. Esse é o tipo de político bolsonarista. Então, eu estou até, né, perguntando à direita aqui né, da minha cidade de Maraguape se eles vão votar no prefeito. Porque quando o prefeito estava no lado do Bolsonaro, que tinha um deputado que o apoiava, essas mesmas pessoas estavam aí com o prefeito. Agora que o prefeito está nesse lado, né? Aí eu quero ver se essa tal direita que existe, que vota no prefeito, vai votar no prefeito se ele está no lado do Lula. Só para ver o tamanho do cinismo da galera. Porque para mim, bolsonaristas são oportunistas. Vai aonde dá para eles. Se não dá, tô nem aí. É tanto que eles estão pedindo prisão general. Então, diante disso, pessoal, por isso que eu tenho uma preocupação aqui de trazer a verdade para vocês aqui, falar constantemente. É por isso que eu vou fazer várias lives, trazer vários vídeos, porque é importante, é necessário que a gente mantenha, né, esse trabalho. Vamos lá, voltando aqui da CPMI, tem muita coisa para falar ainda. Então, pessoal, por que eu estou ansioso para que essa CPMI comece a acontecer? Bom, é tudo que eu quero para poder pegar cada membro que está na CPMI, bolsonarista, deputado e senador, e destrinchá-lo aqui nas redes sociais. Falar da sua conduta, falar, principalmente, eu já, né, entrei em contato com amigos advogados, então tenho 3 amigos advogados, e tudo aquilo que eles falarem lá na CPMI, postar, automaticamente eu estou perguntando a eles se aquilo está dentro das leis, ou se eles estão criando um factoide. Então a gente vai trabalhar constantemente, porque a intenção dessa CPMI bolsonarista é só querer arranhar a imagem do governo federal. Porque, pessoal, os culpados do quebra-quebra, na tentativa de golpe, o STF já está começando a prender. Nós tivemos 100 deles que tornaram-se réus. Réus. E nesse exato momento, eles têm que orar muito a Deus, rezar muito a Deus, para que esses advogados que estão em suas causas sejam bons. Porque eles vão pegar, dependendo do processo, até 32 anos de cadeia. Valeu a pena? Réus? Será que agora eles voltaram para a realidade ou ainda está no mundo da fantasia? Você se tornou réu no STF. Olha, eu tenho um amigo advogado, gosto muito dele, querido, ele que sempre me tira as dúvidas, né? Porque a gente político, que a gente mais tem contato é com advogado. Pensa no bichinho que está colado com a gente, é advogado. É advogado aqui por questões mesmo para a gente resolver, porque a gente precisa ajudar as pessoas, questão também partidária. Então, e aí, esse meu amigo, ele falou assim um negócio para mim, né? Porque aqui tinha um processo de 4 vereadores que iam ser cassados e o processo subiu para a esfera federal. E aí ele me disse assim, Suderlan, as pessoas têm que fazer de tudo para que o processo não suba para a última esfera. Porque nas aqui de baixo a gente consegue recorrer até chegar na última. Mas quando tu vai logo de primeira para a última esfera, que é o STF, só Jesus Cristo agora por você. Porque você está aonde quem decide é que dá a palavra final da lei. Então aqueles bolsonaristas, pessoal, eles foram julgados, era por isso que havia, preste atenção no que eu estou falando, por isso que havia uma mobilização por parte dos deputados e senadores bolsonaristas que aquelas pessoas fossem ser julgadas em seus estados. Não ia responder ao STF, mas responder à justiça local dos seus estados, a primeira ou segunda instância. Só que o Alexandre de Moraes não quis, não, é aqui mesmo. Porque eles depredaram, eles quebraram na esfera federal. Não foi no estado, foi aqui na esfera federal. Entendeu?
E aí é por aqui que nós vamos julgá-los. E aí tornou-se réu. O STF conseguiu maioria e eles estão realmente numa situação complicada. Vão ser processados de fato e vão ser presos. Isso é a primeira leva, pessoal. A primeira leva de 100. Então, os mais sérios, sem ser os apoiadores, estão com medo. Sem ser os apoiadores. Eu estou falando sério, o quê? Os influencers, os financiadores, os parlamentares e os militares. Esses 4 estão com medo. A base, essa daí é caso perdido, que são seus apoiadores. O Lúcio está dizendo, tudo que eu quero saber, pergunto para minha filha, advogada, graças ao ProUni, gratidão, e ela e o Lula. Que bom, Lúcio, parabéns. Fico muito feliz quando as pessoas conseguem. Isso é bom que você tem uma filha que é uma advogada e você consegue tirar suas dúvidas, né? Eu sou um administrador de empresa com pós-graduação em economia e estou há muito tempo inserido no assunto político da minha cidade, do estado e também no Brasil. E nesses últimos 5 anos, pessoal, na verdade 5 anos não, foi mais. 10 anos, Nesses 10 anos que eu tenho contato constantemente com os amigos advogados tirando informações. Eu só não tenho realmente vocação para o direito, mas eu estou constantemente conversando com eles, é bom. Eu vou dizer, eu estou adorando a nossa conversa, que já passei novo cafezinho servidos. Obrigado, viu? Bom, então pessoal, dentro daquele raciocínio que eu falei que você indo diretamente para o STF, você não tem mais como recorrer a não ser pela a providência divina. Lá, meu irmão, a tendência de ser processado é 100%. Na cidade é 100%. Tem outro lugar? Não tem. Não tem. De acordo com até o Lutz, você pode até realmente tirar essa informação mais precisa, né, com a sua filha. Enquanto estão nas esferas, né, das instâncias inferiores, primeira, segunda, né, os STJs, você consegue lá em cima recorrer. Quando você está lá em cima, que você está diante dos ministros para ser julgado por eles, aí, meu irmão, teu advogado tem que ser muito bom, porque você está aonde dá a palavra final. Ou vai te libertar ou vai te processar. Assim meu amigo falou, e sempre falo para as pessoas, principalmente para os bolsonaristas mais afoitos aqui nas páginas. Pessoal, tome cuidado, porque vocês estão falando de assuntos federais. Independente de onde tu esteja, é federal. Vão te buscar, vão querer conversar contigo. Há uma diferença muito grande nas esferas, né? A Marinela está falando, pessoas desequilibradas deveriam ser afastadas e levadas para o tratamento. Também acho, concordo, né? Caiu na rede é peixe, a veneranda falando, exatamente. Caiu na rede é peixe. Então, já está quase 1 hora aqui, já fechando aqui essa live para a gente poder fazer alguma coisa, né? Um almoço, né? Outra coisa. Então, pessoal, a CPI ela vai ser um momento ímpar para a gente mostrar para o Brasil todo, né? Tirar esse negócio aqui. Essa narrativa desconstruída dos bolsonaristas de que, né, o governo federal foi complacente com apoiadores para quebrar. Não acredito nisso. Não acredito. E se o quadro de deputados e senadores fosse mais qualificados, eu poderia até ficar em dúvida. Mas o problema, pessoal, é que não dá. Olha só o nível de pessoas que estão lá. O que você está dizendo faz sentido. Os parlamentares bolsonaristas estão com medo. Acabei de deixar uma observação na página dos raspadinhos que eles estão se dependendo, né? Se dependendo, irmão? Essa palavrazinha se perdendo. Se perdendo, acho que é, né? Bom, é como falei, né, o Valdeci? Para os políticos, os influenciadores, aqueles que estão nas redes sociais que têm milhões de alcance, né? Para os políticos, né, e os militares. Essa turma aí tá com medo. Suderlan, por causa, tá com medo da CPMI? Não, cara, eles não estão com medo da CPMI. Eles estão com medo é que o STF já está tornando pessoas réus e aqueles inquéritos... defendendo, exatamente, viu, Valdeci?
E aqueles inquéritos que forem colhidos na CPMI vai ser uma arma contra eles, pessoal. Olha, pessoal, até no presente momento, antes das filmagens saírem na CNN, ninguém ouviu falar de militares do GSI para ser convocados para o STF. Nós estávamos indo para 4 meses e todo mundo se perguntava, cadê os militares? Cadê os militares? Porque estava indo só militarzinho. E aí o que os bolsonaristas fazem? Entrega ao STF a turma do GSI. Olha que coisa boa, vem cá, dá aqui a imagem. Oh, tu tá aqui. Eu sabia que ele estava, eu precisava disso aqui. Vem cá. Vem depor. O que você estava fazendo? Porque você foi... Você está entendendo o que foi que eles fizeram? Eles entregaram os militares do GSI. E aqueles militares do GSI vão entregar o Augusto Heleno. E o Augusto Heleno vai entregar o Bolsonaro. Obrigado, bolsonaristas. E isso nem precisou instalar a CPMI. Vocês entenderam? Não precisou. Mas eles conseguiram dar para o Alexandre de Moraes tudo aquilo que ele queria. A Rosângela Mendes está dizendo que logo os bolsoloides vão dizer que o Lula foi quem vazou o vídeo para a CNN. Não duvido nada. Porque quando o plano deles não dá certo, eles mudam. Não duvido nada, meu bem. Não, Edmilton, o general de pijama vai cantar, vai cantar. Vai ter passarinho cantando que o viveiro vai ficar repleto e vai ser uma coisa linda. Olha, se eu fosse da ala bolsonarista ou dessa direita malucada, eu falava para todo mundo. Eu fazia uma live e falava, olha pessoal, vocês complicaram os militares do GSI. E com isso vocês vão levar aqueles militares parar na prisão. E vai complicar a vida do general Augusto Heleno. E o general Augusto Heleno se complicando, ele vai complicar o Bolsonaro. Porque vocês deram a peça fundamental para fechar o elo. Ninguém, no presente momento, estava vendo militares presos. Depois dessas imagens que saíram da CNN, que está agora nas mãos do Alexandre de Moraes, agora sim. Agora a gente vai ter militares visitando os bancos de interrogação, né, de interrogamento do STF, da Polícia Federal. Serão interrogados e, quem sabe, até detidos em alguma prisão, igual o Anderson Torres. Foi o que aconteceu. Não? Bom, já estamos com mais de 1 hora de live. Eu vou me despedir aqui. Foi muito bom conversar aqui com vocês. Adorei aqui demais conversar com vocês tudinho aqui. Deixa eu ver aqui. Mais de uma live, né? Mais de... Exatamente. Bom, o que mais aqui? Deixa eu ver quem tá falando. O Edmilton poesia e movimento. Aí o Ronaldo Heleno tem que ser preso. Vai acabar sendo preso, Heleno. Já faltou a CPMI do DF, né? A CPI do DF. E essa CPMI agora, se ele for convocado, ele não vai faltar. Pessoal, mais tarde eu tô trazendo outra live. Essa semana todinha eu vou trazer mais lives. Estava um pouquinho afastado, tá? Resolvendo os problemas. E agora estou mais livre e eu vou, mesmo resolvendo os problemas aqui que tem, questão de trabalho e outros, vou buscar tempo para ficar falando aqui sobre a CPMI. Boa tarde a todos, estou aqui na cidade de Biriqui, São Paulo. É o nosso amigo, vou pegar aqui que subiu de uma vez aqui, tem que olhar nessa parte. Ixi, perdi o foco, cara. Biriqui. Pronto, tá aqui o Edson Santino. O Edson, cheguei agora. Ô, meu irmão, estamos já finalizando, mas mais tarde tem outra. A CNN deve explicações. Também a CNN vai responder para algumas explicações. Obrigado pelas informações, Marinela que está dizendo. O Genso Niria, né? Marques, parabéns, você só fala a verdade. Obrigado. Obrigado. Falar nisso, cadê aquele bolsonarista que estava aqui? Foi embora? Foi, né? Olha, rapaz, ó... Não tem aquele ditado que tem medo, né? Pois é, né? Os caras ficam... Olha, pessoal, é o seguinte, ó. Se todo... eu não vou dizer os influencers, mas todos os políticos... Hoje o que tem nas redes sociais é político sendo influencer. Essa é a verdade.
E se todos eles dessem um recado, olha pessoal, tome cuidado, se isso aqui vai gerar um problema para vocês, é uma advertência bacana, evita a pessoa ter problemas, porque se você não fala, ela, né, pega a corda e ela se complica. E muitas dessas pessoas que estão falando aqui nas redes são gente até legal, são pais e mães de família, mas acaba pegando corda e se prejudica. Entendeu? E eu consigo identificar quem é a página fake, né, e quem é a pessoa comum, porque a pessoa comum, quando eu dou a advertência, ela para. O fake não insiste. Então, a gente tem ainda, né, pessoas que quando são alertadas, elas começam, não, realmente, estou pesando, então, não é isso, então. Entendeu? E se muitos políticos fizessem isso, alertasse, a gente acabava com as fake news. Eu disse, olha, eu não vou deixar você fazer isso, meu irmão. Né? Parabéns, Sudana de Castro, onde há a verdade, o amor prevalece e vence o ódio, verdade. Geraldo, valeu, amigo, exatamente. Então, eu gosto do confronto político. Eu gosto do bolsonarista me perguntar aqui, eu falar aqui não é de boa, mas eu não gosto quando ele vem atacando. Porque, assim, tem pessoas que atacam, eu não gosto. Atacou, usou palavra de baixo calão contra alguém aqui, cara, eu bloqueio na hora. Eu já disse bem claro. Vai atacar as urnas? Não, meu irmão, aí não tem solução não. Você vai ter que realmente comprovar, porque a nossa justiça, pessoal, a nossa justiça brasileira, ela não mostrou que há irregularidades e falhas na urna eletrônica. Eu participei em 3 processos eleitorais, né, para vereador, para vice-prefeito e deputado federal. Eu fui para 3 níveis diferentes: vereador, vice-prefeito e deputado federal. Eu passei pelo crivo da urna eletrônica. Eu sou chamado pela juíza dos tribunais regionais para ouvir, né? Os advogados nos orientam, explica bem direito. Porque quem vai para a política tem essas orientações. Não vai ninguém desinformado, não. A não ser que tu queira ir desinformado. Porque tem gente que falta essas reuniões. Eu não falto. Chamado, vou na hora. Quero entender. E aí, como eu sei de tudo isso, eu falo, cara, não faz isso aqui. Não vai se prejudicar, meu irmão. Outra, eu converso com diversos políticos aí que quando querem, né, me responder, porque tem muitos que são ocupados e eu sempre estou tentando encontrar a turma desocupada. Só o André Janones que está mais difícil de que ganhar na Mega Sena. Mas depois eu vou conseguir a atenção dele de novo. Eu entendo, o rapaz é muito ocupado. E outros também. Então, fora advogados que eu também consulto, assim, tem várias informações que quando eu venho trazer, olha pessoal, eu tenho essa preocupação porque eu sou um político e eu quero que as coisas sejam bem informadas. Eu estou nessa luta contra os fake news bolsonaristas há um bom tempinho e só vamos conseguir vencer se nós usarmos a verdade como arma. O Brasil está começando a ficar cansado dessas mentiras e o ponto final vai ser a CPMI. É na CPMI que o Brasil vai melhorar de vez, ou aqui vai virar a Amazônia, a casa da mãe Joana. Porque o que a gente vai ver de lacração, de falta de educação, de falta de informação na CPMI, encabeçada por deputados e senadores bolsonaristas, e eu volto a repetir para os bolsonaristas, vocês realmente botam fé naquela turma? Tem certeza que vocês botam fé naquela turma? Gente que está no seu primeiro mandato, que não conhece os regimentos da casa, que nem sequer tem a preocupação de buscar e conhecer um processo jurídico, foi pegar no Jus Brasil, confrontar um ex-juiz federal, meu irmão, que vergonha. Flávio Dino, naquele dia, massacrou aquela turma. E outra pessoa, para finalizar, depois eu trago uma live falando sobre o Flávio Dino. Os bolsonaristas querem derrubar o homem mais forte do Lula, é o Flávio Dino. Eles estão querendo achar um erro para poder tirar ele. Porque, pessoal, foi o Flávio Dino. Claro, os outros fizeram. Camilo Santana massacrou o bolsonarista. Nisa Trindade, Silvio Almeida, né? Sônia Guajajara, os ministros que foram convocados para as comissões, né, tanto de justiça, de saúde, de educação, de povos indígenas, da mulher, foram todos massacrados pelos ministros do presidente Lula. Mas foi só o Flávio Dino que fez isso 2 vezes e de forma tão irônica que não tinha como os bolsonaristas fazer os cortezinhos para jogar nas redes sociais dele, porque as perguntas dele, o Flávio Dino respondia massacrando e com ironia.
E eu já disse que se chamar o Flávio Dino de novo, ele vai pedir música no Fantástico, porque vai ser 3 vezes que ele vai massacrar os bolsonaristas. O Edmilton, essa do Jus Brasil foi demais. Foi demais. É o cara que quer presidir a comissão da CPMI. Ele é do meu estado? É, pessoal, olha, deixa eu contar um pouquinho da história desse rapaz. Continue falando a verdade, doer quem doer. Eu falo. Viu, Valdecir? É isso que eu falo. Por isso que eu não tô em nenhuma gestão aqui do meu município, do estado, porque eu gosto dessa liberdade. Eu gosto disso. E quando você se submete aí para isso, você vai ter que começar a dosar no que você fala, até nas suas críticas. Mas eu vou manter essa independência, eu gosto dessa independência. Pessoal, para finalizar aqui, vou deixar vocês almoçar, falar sobre esse meu conterrâneo aqui do estado do Ceará. Olha, o André Fernandes, ele era um youtuber. E eu não sei do nada que ele inventou de ser político. Eu me lembro que no começo, ele nos seus vídeos aqui no Ceará, era a história de vender o Bolsonaro. Ele brigava forte. Como ele era um YouTube, ele já tinha a expertise de editar vídeos e fazer essas coisas. Envolvido com uma igreja aqui, parece que, se não me engano, é a Canaã. Acho que é uma igreja aqui. Acho que é a Canaã, né? E aí, você sabe que os evangélicos realmente apoiam muito quem está no lado deles, né? E aí ele ganhou como deputado estadual no meu estado, por incrível que pareça, pessoal, foi o deputado estadual mais bem votado no meu estado do Ceará. Que vergonha. Durante 4 anos, esse cara foi improdutivo. E a Assembleia Legislativa do estado do Ceará não foi peito suficiente de caçar o mandato dessa criatura, porque motivos ele deu. Como ele deu. Daí ele vem disputando para deputado federal. Novamente o estado do Ceará nos mata de vergonha porque elegeu esse filho da mãe com uma boa votação. E aí a Pérola, que já fazia aqui as pérolas dele, mas só estava aqui em casa, o Brasil não via, aí uma parte dos cearenses deram a oportunidade para ele mostrar para o Brasil todo quem é aquela pérola. Desprovido de conhecimento, lacrador, né? Só isso mesmo. É bom de narrativas e é improdutivo. Até agora eu não vi projeto dele para beneficiar o estado do Ceará. E ele talvez nem vá trazer recursos, porque aqui, como o estado é governado pelo PT, essa turma tem raiva. Independente em que lado você está, você tem que olhar aqui o seu estado. Então, seu André Fernandes, que eu espero que ele seja cassado, mas se não for, será cobrado, porque é um deputado federal e tem que trabalhar pelo estado do Ceará. Que é lamentável, e eu peço até desculpa a todos do Brasil, né, por ficar conhecendo essa figura que é aqui do Ceará. A gente tem bons políticos, a gente tem bons parlamentares, pessoas que conhecem realmente os regimentos, que conhecem as necessidades reais do nosso Brasil, dos nossos estados, da nossa cidade, mas infelizmente, como estamos num período de lacração, ganha a eleição quem for o maior lacrador. E as pessoas de conhecimento, educada, de visão, essas ficaram em segundo plano, escanteadas pela população, porque você tem que ser realmente um extremista aí nas suas narrativas, e isso também tem do outro lado, também a gente não pode passar pano só, né, para um lado não. E enquanto as pessoas mais moderadas e centradas, infelizmente, pessoal, perderam o espaço. Eu espero que isso passe e as pessoas começem a enxergar a política como algo sério. E que eu nunca mais possa ouvir este meu conterrâneo exercendo cargo público no meu estado, porque ele é improdutivo. Ele é improdutivo. Não é uma boa figura. Se está ruim para vocês no Ceará, imagine para nós aqui no Paraná, com o Moro e Dallagnol. Pois é, Edmilton. Eita, rapaz, um deputado e um senador, né? Mas nós também temos um senador que é ruim também, que mata a gente de vergonha, Eduardo Girão. Não podemos esquecer dessa figura, o senador Eduardo Girão. Agora a situação de vocês é muito pior, né? Porque ninguém merece, Sérgio Moro e Dallagnol, pelo amor de Deus. Eu até dó de vocês agora mesmo, viu? Pois pronto, meus amigos, eu me despeço por aqui. Foi um prazer imenso conversar com vocês. A gente se encontra numa outra live, viu? Tem que rir pra não chorar, tem que rir pra não chorar mesmo, viu, pessoal? E não se preocupe que daqui até o 2026 vamos ficar falando aqui de assunto político. Eu
passei aí quase 2 semanas longe das páginas, né? Porque estava fazendo as coisas, só botando vídeo, sem ter uma live, né? E percebi que não dá pra gente ficar longe das redes sociais. Porque pessoas assim como eu, quando se afasta um pouco das redes sociais para fazer outras coisas, é tudo que os bolsonaristas querem, esse pessoal. Porque em 2018 eles só ganharam as eleições porque pessoas assim, com a visão que eu tenho, não estavam presentes nas redes sociais. Né? E quando... Porque a gente tem coisas para fazer, pessoal. A gente não vive disso. Eu não vivo disso. Eu faço aqui porque eu gosto de dar informação. Adorei você. Você é ótimo. Obrigado. Gessoniria Marques. Dilson, aqui também não tá fácil. O prefeito não faz nada. O meu também não faz. A Veneranda Guerra tá dizendo, menina, aqui em Minas, com Cleitinho, Chupetinha e Zema. Aí tá, aí você ganhou, viu? É 3, viu? Aí, meu irmão, superou o nosso amigo lá de Curitiba, viu? Lá do Paraná. Pelo amor de Deus, ó, Chupetinha, Cleitinho e Zema. Ai, minha Nossa Senhora. Tem a dó de Minas Gerais, um estado que, historicamente, na nossa política, tem uma respeitabilidade grande. Né? Foi um estado que deu bons nomes políticos, não podemos esquecer do Juscelino Kubitschek, né? Ele é mineiro, né, pessoal? É um presidente nacionalista, bons nomes. Também da história, está registrado na história do Brasil, na época da parceria com São Paulo, da República Café com Leite, né? Mas aí, Veneranda, eu já vinha percebendo que a qualidade dos políticos vinha caindo na época do Aécio Neves, né? Então, as coisas não melhoraram. Quem sabe, depois dessa péssima safra de políticos, vocês possam ter bons políticos, né? Aqui no meu estado também, pessoal, a gente tem uma safra muito ruim, mas a gente está lutando aí para ver se a gente toma espaço, para ver se a gente melhora a política cearense e também a do Brasil, né? Vejam bem, acompanhe o trabalho do ex-governador Camilo Santana, que é ministro da Educação. Ele é uma pessoa muito competente, viu? É uma pessoa muito lustra e a gente vai ter bons resultados na educação brasileira. Lembremos nós que das 100 melhores escolas públicas do país, 80 está aqui, viu? Aqui o estado do Ceará é referência na educação. E é com isso que eu quero fechar, a terceira vez que eu estou falando que eu vou fechar essa live. Aqui o povo cearense, com exceção o depilador de nádegas, né? Com exceção ele lá porque é um ponto fora da curva, mas o povo cearense, ele realmente tem muito conhecimento, nós somos aptos ao conhecimento, nós somos pessoas curiosas e famintas por conhecimento. É por isso que as nossas escolas sempre são reconhecidas e sempre estamos aí nos melhores lugares, né, dos rankings em avaliação de ensino público e até particular. São aqui nas escolas particulares também que saem os maiores números de alunos aprovados no IME e no ITA, né, da Escola Naval, enfim, de todos os vestibulares mais difíceis. E como eu sou uma pessoa também altamente dedicada aos estudos, por isso que eu estou aqui contribuindo, né, e por ser um político, né, por ser um político e por ser um político que luta contra o bolsonarismo. Que é fácil lutar contra eles, porque eles são desinformados. E muito obrigado. O conhecimento é tudo disso. Com certeza, eu sempre falo, é a maior e melhor arma de um ser humano, é o conhecimento. É o conhecimento. Pessoal, um bolsonarista, quando conversa comigo, que ele se vende de um patriota, estadista, nacionalista, quando eu começo a contar os fatos históricos que compôs todos esses movimentos existem, pessoal. O movimento, o patriotismo no Brasil existe, desde a época que a gente estava lutando para ser independente de Portugal. O movimento nacionalista, que teve a sua força na década de 30 até meados da década de 60 com os presidentes nacionalistas Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e Jango, né? A gente tem a questão da figura de estadista, isso também tem no Brasil, mas elas foram raptadas pelo movimento bolsonarista, que usam essas bandeiras para se venderem de pessoas intelectuais e preocupadas com o nosso país. E, na verdade, é só um disfarce, usando esses símbolos e até também esses movimentos. Eles são desprovidos de conhecimento, digo isso porque sou um político nacionalista. Eu fico pé da vida quando um bolsonarista ainda tenta abrir a boca dizendo que é um nacionalista, porque aí quando eu começo a falar dos fatos históricos, o último nacionalista que tínhamos no Congresso era o Dr. Enéas Carneiro, os caras se desmontam todinho. Olha, sabe o que foi que um bolsonarista falou? Não foi um, não, foram vários. O Dr. Enéas era de direita e não apoiaria a esquerda, o presidente Lula, contra os bolsonaristas.
Irmão, quando ele falou isso, era a prova de que esse povo realmente é alienado. Doutor Enéas era um nacionalista. E nacionalista, pessoal, quem lê um pouquinho da história, pensando lá em 1930, Getúlio Vargas já tinha problema com a direita liberal deste país, a direita, que já criava fake news contra Getúlio Vargas. Esse cara queria o lugar do Getúlio Vargas. O movimento comunista do Brasil naquelas décadas de 30, 40, 50, 60 era pequeno, não era essa força que temos hoje. É falta de conhecimento histórico mesmo. Eles não conhecem, pessoal. A esquerda brasileira ganhou força por vários motivos. Pode-se dizer que no início foi as greves no ABC Paulista, na ditadura militar. Depois, as tentativas do presidente Lula em disputar a presidência e seus dois mandatos, o mandato da presidente Dilma e agora vindo. Então, existe uma construção de uma força aqui da esquerda, que a direita tem que reconhecer que tem. Eu reconheço que tem. Por que eles não podem reconhecer? E quanto à direita, ela é aproveitadora. Essa direita já apoiou a ditadura militar e depois viu que não tinha espaço, foi fazer o quê? Foi ficar contra a ditadura militar. Será que os bolsonaristas pensam que a gente não sabe da história? E é por isso que os nacionalistas de verdade, pessoal, não apoia a direita, não está nem aí. Porque é a mesma direita que atacava os presidentes nacionalistas, é a mesma direita que apoiava a ditadura militar e é a mesma direita que está fazendo essa bagunça aqui. Então, o bolsonarista pode ficar pé na vida aqui, querer puxar doutor Enéas, a figura dele, e o movimento nacionalista dizendo que é de direita, que vão morrer doido, porque enquanto existem pessoas igual a mim, nenhum nacionalista está no lado da direita. Porque uma das premissas do nacionalismo é a defesa do patrimônio brasileiro. E a turma da direita é entreguista. Esse é o problema deles. Eles estão a serviço de uma elite internacional e os interesses nacionais, vai para o espaço. Eles são pessoas que querem estar no poder, mas não preocupados com o povo. Antes do Lula ganhar o título de pai dos pobres, para vocês verem que eles são tão desinformados, pessoal, o primeiro presidente a ganhar esse título foi Getúlio Vargas. Presidente nacionalista. Porque na época que o Brasil estava no seu processo de industrialização, porque éramos atrasados, e as empresas explorando o povo, Getúlio Vargas fez uma coisa que não existia naquela época. Leis trabalhistas, o Ministério do Trabalho, a garantia de dignidade de você ter o seu salário e de você receber os seus direitos. O do presidente Lula foi os benefícios para as pessoas mais humildes. Então, naquele período, Getúlio Vargas, que o seu governo realmente foi de uma ditadura, que era o chamado Estado Novo, e depois saiu e votou com o voto popular nos braços do povo, porque o povo reconheceu que ele era o único presidente que olhava para a classe mais humilde, ele foi o primeiro presidente do país, da história do Brasil, a ganhar o título de pai dos pobres. O Lula. Por isso que às vezes eu acho que o Lula ele lê muito a história do Getúlio Vargas e do Juscelino Kubitschek. Por que, Suderlan? Nós temos dois presidentes nacionalistas que ele tem duas visões distintas. Getúlio Vargas, além de ter um nacionalismo, um crescimento do Brasil, ele tinha preocupação com o próprio povo, que é o que o nacionalismo tem, de espírito. A maior riqueza de um país é a sua população, é o seu povo. Então ele olhou para as partes mais humildes, e isso irritou a elite. E quem estava apoiando a elite era danada da direita. E daí, o Juscelino Kubitschek, quando veio, ele tinha uma visão de desenvolvimentista. Que o Brasil precisaria investir para poder crescer. E ele foi fazer parcerias comerciais para captar recursos e construir Brasília. Foi assim que aconteceu. Bem, mas a gente se meteu em uma dívida externa gigantesca? Beleza. Mas ele fez com a capital do país, fez acordos para montadores do país vir, que empregou as pessoas, tirou o poder do Brasil, que estava no Rio de Janeiro, corrompido pela corrupção, e colocou num lugar de difícil acesso, que agora está corrompido também. Porque aquela Câmara, aquele Senado, só Jesus na causa. Então o Lula ele tem as duas visões, pessoal. Só que a direita não vai fazer muita gente enxergar, porque a direita é do contra, ela não vai dizer. O Lula tem a preocupação do social, Getúlio Vargas tinha. O Lula tem a preocupação do desenvolvimento do país, Juscelino Kubitschek tinha. Só me diga, onde é que o Lula está errado nesse ponto? Só que eu quero saber, onde é que está o erro do Lula? Porque as visões que ele tem... mas o Derlama é de esquerda. Cara, a esquerda do Brasil é muito mais progressista do que a danada da direita.
E a direita não tem espaço, pessoal. A direita apoiou a ditadura militar e foi chutada pelos militares e depois virou oposição. Então não dá para realmente um bolsonarista confrontar-me, porque não tem esse conhecimento. E é muito fácil, é só pegar um livro de história. Um bom livro de história. Estude a história do Brasil. Pegue um livro da história do seu estado, a história de todos os estados. Cada estado tem uma história. Um livro de história do Brasil, de história geral do Brasil, você não abaica tudo. Mas se você for um cara faminto, você dá um jeito de comprar um livro de cada história de cada estado, que tem os seus representantes. E aí você conhece, aos pouquinhos, como é que funciona a nossa, sociedade, esse país continental com várias divisões. Conhecimento é tudo. É só isso que eu digo. E é por isso que eu estou estudando. Além de conhecer a história do meu estado e do Brasil, eu estou me aprofundando em histórias de outros estados. São 26 estados, mais o Distrito Federal. Porque agora a gente tem que usar tudo que é tipo de conhecimento para combater as narrativas dos mentirosos. E vai dar certo. Bom, deixa eu ir, pessoal. Mais tarde a gente se encontra. Valeu, galera!